Campo magnético, nono ano, página 248 a 257. Os campos magnéticos são produzidos por ímãs que atraem o ferro e outros metais. A atração do ímã pelo ferro é igual à atração do ferro pelo ímã. Essa atração é muito mais intensa que a atração gravitacional entre os corpos. Como nós podemos ver nessa figura da nossa introdução, na qual a limalha de ferro são atraídas por ímã. Com o ímã podemos imantar um metal, isso é, passar as propriedades de um ímã para o metal. Quando colocados próximos de outro, podem se atrair ou repelir mutuamente de acordo com a posição que se encontram. Todo ímã gera ao seu redor um campo magnético. Chamamos de campo magnético toda a região do espaço na qual uma agulha imantada fica sob a ação de uma força de origem magnética. Todo ímã possui dois polos, um é chamado de polo sul e o outro de polo norte. Ao aproximar dois ímãs, verifica-se que polos iguais se repelem mutuamente, enquanto polos diferentes se atraem. Se você quebrar um ímã e em seguida continuar dividindo os ímãs resultantes, você observará que cada pedaço partido continuará sendo um novo ímã, com dois polos, norte e sul, de maneira que cada pedaço atrai o outro. Não existem polos isolados. Isso é a inseparabilidade dos polos magnéticos. Campo magnético terrestre. O planeta Terra, assim como outros planetas do Sistema Solar, se comporta como um grande ímã, criando em torno de si um campo magnético. O ponto da Terra que atrai o polo norte da agulha é um polo sul magnético, que está situado próximo ao norte geográfico. Consequentemente, o ponto da Terra que atrai o polo sul da agulha é um polo norte magnético situado próximo ao sul geográfico. A bússola é constante de uma agulha magnética colocada na posição horizontal, suspensa pelo centro de gravidade, indicando sempre a direção norte-sul. Linhas de força de um campo magnético. A cada ponto de um campo magnético podemos associar um vetor B, denominado vetor magnético ou vetor indução magnética. Considere uma região do espaço onde exista campo magnético. Uma agulha magnética colocada em um ponto dessa região irá se orientar na direção do vetor B. Portanto, o polo norte da agulha aponta para o sentido de B. No SI, a unidade do campo magnético é o Tesla. As características das linhas de indução magnética representam geometricamente o campo magnético, nascem no polo norte do ímã e morrem no polo sul. Onde estão mais próximos, o campo magnético é mais intenso, mais afastado, o campo magnético é mais fraco. A cada ponto de uma linha de força magnética está associado um vetor campo magnético B. Quando em todos os pontos de um campo magnético o vetor B apresentar a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade, chamaremos de campo magnético uniforme. Nesse tipo de campo magnético, as linhas de indução são retas, paralelas, igualmente espaçadas e igualmente orientadas. Por convenção, é adotado que as linhas de indução saiam do polo norte e cheguem ao polo sul do ímã. Os campos magnéticos das correntes é o que nós vamos conhecer. Nós vamos conhecer alguns símbolos de vetor campo magnético, importante para relacionar a corrente elétrica com o sentido das linhas de indução. Os símbolos foram adotados por convenção internacional. Nós vamos ver aqui o campo magnético de um fio. Hans Christian Ørsted, em 1820, comprovou experimentalmente que cargas elétricas em um movimento também originam fenômenos magnéticos. Um condutor produz na região do espaço que o envolve um campo magnético. Foi desenvolvida uma regra prática para descobrir o sentido do campo magnético. É chamado de regra da mão direita. Ela não utiliza o auxílio de uma bússola.